Você sabe quais são as 10 modalidades de testamentos existentes no Brasil? Nós vamos falar aqui sobre elas e principalmente sobre aquelas que são mais práticas, as mais usadas e usuais. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino para continuar a receber esses conteúdos imprescindíveis para o conhecimento do direito de família e sucessões. Antes de falar sobre os 10 tipos e modalidades de testamentos existentes no Brasil, nós precisamos situá-lo no contexto geral do direito das sucessões. Nós temos a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Sucessão legítima não é o contrário de sucessão ilegítima. Sucessão legítima é aquela que decorre da lei, mas nós podemos também fazer uma sucessão um pouco diferente daquela ordem da vocação hereditária, que é a sucessão testamentária. Isso não é muito comum no Brasil, ainda não há uma cultura de sucessão testamentária no Brasil. Apenas 8% das sucessões hereditárias são com testamentos. Nós precisamos, portanto, criar e estimular as pessoas a fazerem testamentos. A nossa profissão ficaria bem mais fácil, bem melhor com os testamentos. Não só fazendo testamentos, mas também, quando nós não o fizemos, quando do falecimento, fazer um inventário com o testamento, a possibilidade de ser mais ágil é bem maior. É óbvio que o Brasil ainda não acertou o seu passo com a sociedade digital e ainda há muita burocracia, tudo isso em nome da segurança das relações jurídicas. Elas são necessárias, mas não seria necessário tantas, né? E, por exemplo, nós não temos ainda o videotestamento, mas eu tenho aconselhado os meus clientes a gravarem um vídeo, e que podemos chamar, portanto, de videotestamento. Ele, por si só, não tem ainda um valor jurídico, porque, como eu disse, ainda acertamos o passo com a sociedade digital, e é impensável hoje, para mim, com tanta tecnologia à nossa disposição, não se poder fazer um videotestamento. Mas, até que isso venha, e já informo que o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, já apresentou um projeto de lei nesse sentido. Pode ser, então, que daqui a algum tempo isso seja possível. Mas, enquanto isso, nós podemos fazer um testamento numa dessas 10 modalidades que nós vamos falar aqui, acompanhado ou reforçado por um videotestamento. O testamento ele é recheado, todos eles são recheados de uma certa formalidade, uns mais, outros menos, em nome da segurança das relações jurídicas. Qual é a segurança? A segurança de que a vontade do testador seja fielmente cumprida. É a segurança de que, depois da morte, aquele último desejo, aquela vontade do testador, ela será fielmente cumprida. Nada melhor do que um vídeo para falar sobre isso. Então, por que não reforçar um testamento com um vídeo? Eu acredito que nenhum juiz, com o mínimo de bom senso, irá desconsiderar isso. Claro que ele vai dizer, mas e a formalidade, porque isso não está previsto em lei? Ok, mas aquele é um complemento, porque se alguém questionar o testamento, e muitos testamentos são questionáveis na justiça, esse vídeo ele pode ajudar a desvendar essa dúvida. Porque o que o juiz quer saber se vai anular o testamento ou não? Ele quer saber se aquilo ali traduz fielmente a vontade do morto, a vontade de quem fez o testamento. Então, vamos ser criativos e inventivos. A nossa profissão de advogados, ela exige de nós essa criatividade e essa inventividade. Lembrando sempre que as fontes do direito não é apenas a lei, mas principalmente os princípios, os costumes, a jurisprudência, a doutrina. Então, isso nos autoriza a ser criativos e inventivos. Bem, um testamento, ele é comum que ele seja questionado, seja na sua formalidade, seja no seu conteúdo. No seu conteúdo, é preciso saber se a vontade do testador era aquela mesma. E na formalidade, se cumpriu as formalidades, se tinha as testemunhas determinadas,
se cumpriu esta ou aquele requisito ali enumerado na lei, mas o que interessa é que hoje essas formalidades, com a compreensão cada vez mais de que o direito deve proteger a essência e não a formalidade que existe em função desta essência, os tribunais têm relativizado um pouco essa formalidade. Mas vamos lá, vamos ver as 10 formas de testamentos. A primeira delas, e a mais comum, é o testamento público. O testamento público é aquele que se faz por escritura, num tabelionato, num cartório de notas, em que as pessoas procuram um cartório, ou dependendo, o cartório pode ir até a pessoa, se ela estiver impossibilitada de comparecer ao tabelião, e faz essa escritura. Esta é uma das formas ordinárias do testamento, porque nós podemos dizer das formas ordinárias e das extraordinárias, ou especiais, como nós veremos aqui. Mas na enumeração, esse testamento público pode ser chamado também, vocês vão encontrar com a nomenclatura de testamento notarial. O testamento público ele pode ser feito pelo advogado, eu mesmo faço vários advogados, mas a sua transcrição ele tem que ser traduzido, ele tem que ser transformado em uma escritura. E na formalidade do testamento, o tabelião deve ler em voz alta para que o testador ouça e diga que está fielmente cumprido ali, na presença das testemunhas. Essas testemunhas são importantes, porque elas irão depois comprovar o testamento. Mas também é mais uma formalidade necessária para o testamento público. A maioria dos testamentos são feitos assim, mas nem todos precisam ser feitos assim. E aí então nós vamos agora para a segunda forma de testamento. A segunda forma de testamento, ainda dentro dessa categoria dos testamentos ordinários, é o testamento cerrado. Olha, é um testamento raro, porque é um testamento difícil. Ele é muito complexo do ponto de vista da formalidade. Lembrando que nem todas as pessoas podem fazer testamento cerrado. Os deficientes visuais, os analfabetos não podem fazer testamento cerrado. O que é o testamento cerrado? No sentido de fechado, é o testamento cozido. Ele é feito também no cartório, que lacra esse testamento, ele fecha esse testamento e o lacra com um selo, e que o problema disso é que se esse selo tiver rompido, esse testamento pode ser anulado. Nesse testamento cerrado, como o próprio nome diz, ninguém toma conhecimento dele, apenas o tabelião que soube dele, da existência dele, e as disposições que estão ali pelo testador. Ele depois é aberto, quando do falecimento, ele é levado a juízo, porque o testamento tem que ser aberto em juízo, tem uma solenidade para abrir esse testamento, mas lembrando que pouca gente sabe, os leigos não sabem, que mesmo fazendo testamento é necessário fazer um inventário depois. Então o testamento é um complemento, um facilitador do inventário, mas o inventário é indispensável. Portanto, essa segunda modalidade de testamento, que é o testamento cerrado, ela tem sido pouco usada. Eu confesso para vocês que em quase 40 anos de advocacia eu tive 2 testamentos cerrados, um deles foi anulado, inclusive, porque o selo estava quebrado. Naquela época os juízes consideravam muito essa formalidade e ele foi anulado. É uma modalidade que está em desuso, porque, como eu disse, essas questões mais antigas, elas vêm sendo substituídas não só por uma nova linguagem, mas também por novas formas, como, por exemplo, os videotestamentos, que pode reforçar um testamento. A terceira modalidade de testamento, também dentro dessa categoria dos testamentos ordinários, é o testamento conjuntivo, que é aquele feito por 2 pessoas. Obviamente que para fazer testamento a pessoa tem que ser capaz, tem que estar lúcida, que dispõe, nesse testamento conjuntivo, dos seus bens reciprocamente, ou em favor de terceiros, em um só instrumento, que é também chamado de testamento conjunto, de mancomunado ou em mão comum. Essa modalidade de testamento existe em outros países. No Brasil, ela não é usada, pelo contrário, ela é proibida pela ordem jurídica, como está prescrito lá no artigo 1863 do Código Civil. Mas isso não significa que as pessoas não possam, que 2 pessoas não possam estabelecer
essas cláusulas de reciprocidade ou simultaneidade em seus respectivos testamentos. Apenas não podem fazê-lo em um único testamento. Em síntese, o testamento conjuntivo no Brasil, ele é proibido, mas estamos falando dessa possibilidade porque em outros países é possível o testamento conjuntivo, né? É muito mais fácil, portanto, cada um fazer o seu testamento e estabelecer a reciprocidade dessa transferência de bens. A quarta modalidade de testamento é o que nós chamamos de testamento ético. É um testamento muito usado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele não é muito comum. Isso significa que nos testamentos nós não precisamos dispor de apenas conteúdos patrimoniais. É possível também conteúdos não patrimoniais. Por exemplo, eu posso deixar em um testamento escrito, posso dizer que eu reconheço a paternidade de alguém, eu posso nomear um tutor para o meu filho, caso ele não tenha pai e mãe, né, que a mãe também tenha falecido, eu posso nomear curadores e posso também, como é comum nos Estados Unidos, pouco comum no Brasil, deixar algumas recomendações. Isso não tem força de lei, é muito mais uma recomendação, por isso é chamado de testamento ético. Aqui no Brasil é comum e também se confunde com um tipo de testamento que nós chamamos de pequeno testamento, que é o chamado codicilo, onde a lei estabelece que o codicilo é aquele testamento para bens de pequena monta, né? E muita gente prefere deixar esse conteúdo não patrimonial no codicilo. Mas aí nós podemos falar de uma fusão entre testamento ético e codicilo. Na verdade, todo esse conteúdo não patrimonial ele pode constar em qualquer um desses testamentos, né, que eu já falei, naquele que nós vamos falar. Mas é interessante pensar no testamento ético, né, de você deixar para a posteridade, deixar que a sua vontade ela possa ser cumprida, né, uma recomendação aos filhos que façam desta forma ou não. Obviamente que não é possível estabelecer isso como uma obrigação jurídica, mas como uma recomendação. Detalhe, os testamentos eles podem ser revogados, ele é um ato unilateral e, portanto, ele pode ser revogado pela própria pessoa. Se eu faço um testamento hoje e mudo esse testamento amanhã, eu automaticamente revogo aquele que eu fiz ontem. Mas alguns conteúdos são irrevogáveis. Por exemplo, reconhecimento de paternidade. Se eu reconheci a paternidade naquele testamento, ainda que eu o revogue, o reconhecimento fica valendo. Isso é uma coisa interessante de se pensar e de se pensar muito bem antes de escrever. A quinta modalidade de testamento é o chamado testamento genético. Isso também pode conter em outros testamentos, junto com disposições patrimoniais, mas é recomendável que se faça separadamente. O que é o testamento genético? Aquele testamento é quando se faz disposição testamentária de material genético criopreservado, né? Eu estou deixando um embrião, eu estou deixando o material genético, um óvulo, espermatozoide, tudo isso pode ser disposto em testamento. Isso ainda é uma questão nova. No direito brasileiro isso está engateando, mas é da maior importância, porque com toda essa tecnologia à disposição, tem muita gente que guarda o seu material genético. Tá, e ele falece, e aí depois um embrião, por exemplo, a criança vai nascer muito depois, 1 ano, 2, depois que o pai morreu. E como é que vai fazer com essa questão sucessória? Então, quem tem material genético criopreservado, é muito importante que se faça um testamento, né, que é o que nós chamamos de testamento genético, para deixar as disposições, recomendações e como é que isso vai ser encaminhado. No Brasil, nós não temos uma regulamentação sobre isso. Regulamentação no sentido técnico de lei. Nós temos uma regulamentação feita pelo Conselho Federal de Medicina, que vem mudando ao longo do tempo e precisa ainda ser melhorado, mas é a única regra que nós temos, embora não seja lei no sentido técnico, que regulamenta essas questões da biotecnologia. A sexta modalidade de testamento, ela não é muito usada, mas nesses tempos de pandemia ela tem sido muito usada, que é o testamento particular. É uma modalidade de testamentos ordinários e ela exige 3 testemunhas
E ela pode ser também subdividida, mas é um testamento que você pode fazer em casa, basta ter 3 testemunhas, de preferência do próprio punho. E esse testamento, inclusive, é aquele que, se puder ser reforçado com um videotestamento, ele ganhará mais credibilidade. Os testamentos particulares são aqueles que mais são anulados, né, que são mais objeto de anulação em juízo, pela formalidade, porque não tem muitas formalidades. Mas, enfim, essas formalidades, anulação de testamento em razão da formalidade, elas tendem a enfraquecer cada vez mais na medida em que nós podemos reforçar esse conteúdo com videotestamentos. Então, testamento particular é uma categoria do testamento ordinário, assim como tem o público. A 7ª modalidade de testamento é o testamento hológrafo. Na verdade, ele é uma subcategoria do testamento particular. É necessário também 3 testemunhas, é preciso que ele seja escrito do próprio punho, porque no testamento particular, de forma geral, ele não precisa ser escrito do próprio punho. Mas no testamento hológrafo, essa expressão que vem do grego holos, inteiro, né, grafos, quer dizer, inteiramente escrito à mão, ele está previsto no artigo 1879 do Código Civil, que diz o seguinte, eu peço licença para ler: em circunstâncias excepcionais, declaradas na cédula o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. Então, o testamento hológrafo, na verdade, ele, ainda que não tenha as testemunhas, ele terá, obviamente, depois que ser confirmado em juízo. É uma forma de testamento particular. A 8ª modalidade de testamento é o testamento num compativo. A exemplo do casamento num compativo, né, que é aquele que se realiza, ou casamento in extremis, que é aquele que se realiza quando alguém está na iminência da morte, não tem tempo de casar, ele realiza a celebração, ele faz a celebração do casamento e depois vai cumprir essas formalidades no cartório posteriormente, para confirmar aquele casamento. Também nós temos o testamento num compativo, que é um testamento realizado inteiramente de forma verbal. Mas aí já não estamos mais na categoria dos testamentos ordinários, estamos na categoria dos testamentos especiais. Isso está previsto na lei, no Código Civil, na parte dos testamentos especiais. E que está aqui. Eu vou ler um trecho aqui, peço licença para ler, do meu dicionário de Direito de Família, aquele que ganhou o prêmio Jabuti, onde é um dicionário de Direito de Família e sucessões, onde eu elenco todas essas categorias. Então, o testamento num compativo é aquele que é feito, como eu disse, inteiramente de forma verbal, ele tem origem romana e é feito como apenas oralmente, e é uma categoria dos testamentos especiais no sentido dos militares, aqueles militares em guerra e que não podem fazer, não tem como nem sequer escrever, ele pode ditar o testamento, é um testamento oral, que depois, obviamente, tem que ser confirmado. Essa, então, é a 8ª modalidade de testamento, testamento num compativo. Poucas pessoas falam disso porque ele faz parte de uma categoria especial de testamento. Mas não vejo óbice e empecilho para que em situações especiais, especialmente nesse momento de pandemia, que alguém possa ditar, possa fazer o seu testamento oralmente, principalmente se acompanhado de um vídeo. Bom, a 9ª categoria de testamentos, ou modalidades de testamentos, eu vou falar de uma maneira geral, que são os testamentos especiais, né, que se subdividem em marítimos, militares e aeronáuticos. Eu disse e destaquei especialmente o testamento hológrafo, aliás, o testamento não compatível, que é uma categoria, mas eu fiz em destaque para pensarmos na possibilidade de aplicação do testamento não compatível nesses tempos de pandemia. Eu acredito que nenhum juiz deixaria de atender isso, ou seja, um testamento oral reforçado com videotestamento. Isso não está na lei, gente. É importante prestar atenção, isso é uma construção doutrinária e uma inventividade e criatividade nossa de advogados, porque, afinal de contas, se nós conseguirmos traduzir a real vontade do testador, por que é que o juiz não vai seguir aquilo? Claro que nós temos algumas formalidades a seguir, formalidade no sentido de dar segurança às relações jurídicas e, nesse caso, de dar
o sentido real da vontade do testador. Então, os testamentos especiais, eles exigem menores formalidades, porque são testamentos que, em situações de guerra, em situação de perigo, né, que tem um risco iminente de morte, enfim, esses testamentos especiais, eles são pouco usados, né? Na prática, eu mesmo nunca vi um testamento especial desses e que, embora eles tenham uma simplicidade, né, no seu conteúdo ou na sua formalidade, e que deveriam ser mais usados, eles não são muito comuns. Na reforma do direito de sucessões que o IBDFAN está propondo, essas categorias todas de testamentos especiais, elas se fundem em uma e estamos propondo alguma mudança disso, na verdade uma modernização. O fato é que a eficácia desses testamentos, né, ele está ligado, por exemplo, eu faço um testamento supondo que vou morrer e não morro, obviamente que isso não faz sentido, porque testamento é uma disposição de última vontade para ser cumprido depois da morte. Mas se teve o falecimento e que se quer fazer valer esse testamento, a pessoa tem um prazo de até 90 dias para regularizar essas formalidades depois, quando chegar em terra, né, se estiver numa missão marítima, por exemplo. Bom, então essa é a categoria do testamento especial. Bom, a 10ª e última categoria de testamentos é o chamado testamento vital. Na verdade, não é bem um testamento. Por que que não é um testamento? E o nome é inadequado, mas é um nome que pegou. Porque testamento vital, ou melhor, testamento, a expressão testamento, é um ato unilateral de última vontade para ser cumprido depois da morte. E esse testamento vital é para ser cumprido antes da morte, ou seja, ele dispõe sobre algumas providências a serem tomadas, ou melhor, a não serem tomadas antes da morte, que são questões paliativas, né, para a morte. Por exemplo, se eu estou entubado, se eu quero ter uma morte digna, eu posso deixar escrito que eu não quero que prolongue a minha vida. E atenção, porque aí nós temos umas questões relevantes a ser consideradas, porque muita gente confunde eutanásia, ortotanásia, né? Isso não se trata de fazer eutanásia. Eu posso deixar isso em testamento vital, ou melhor, uma expressão técnica mais adequada, que é diretivas antecipadas da vontade, que também é outra disposição que não há uma regulamentação, não há uma lei que regulamente expressamente isso. Mas também, novamente, o Conselho Federal de Medicina que diz expressamente sobre essas diretivas antecipadas da vontade. É um testamento que tem crescido no Brasil, ainda não é da nossa cultura. Se os outros testamentos não estão incorporados na nossa cultura, esse muito menos, né? Todos nós temos uma grande dificuldade de falar sobre a morte. Embora seja a única certeza da vida, nós não queremos falar disso, nós não queremos nos deparar com isso. E fazer testamento, algumas pessoas acham que atrai a morte, ou, no mínimo, isso está ligado à ideia de morte, sempre tentam evitar. E esse que não é para depois da morte, o testamento vital, ele começa a crescer no Brasil, não há ainda dados estatísticos sobre isso, mas ele tem sido já praticado no Brasil. Em síntese, testamento vital, o nome inadequado, cuja expressão técnica mais correta é diretivas antecipadas da vontade, em que não há regulamentação, mas há uma prática. Significa, em síntese, eu deixar escrito no meu testamento, nesse meu documento, nesse meu instrumento jurídico, que eu não quero que prolongue a minha vida. Eu posso deixar também escrito nesse testamento até mesmo algumas disposições não patrimoniais. Eu posso deixar, por exemplo, que se eu estiver demenciado, se não estiver consciente, quem será a pessoa que vai cuidar de mim? O meu curador, por exemplo, né? Então, tudo isso eu posso deixar aí nesse testamento, que também tem outras formas de nomear isso, mas nesse testamento é cabível isso também. Bem, então essas foram as 10 modalidades de testamentos existentes no Brasil. Algumas, como eu disse, nem se chamam, nem podem ser nomeados corretamente como testamento vital, mas esse panorama geral do testamento nos dá um norte, né? uma visão geral sobre essa cultura testamentária ou essa não cultura testamentária.
Nós deveríamos privilegiar mais a sucessão hereditária por testamento e não apenas deixar isso solto para que os bens sejam transmitidos de acordo com a sucessão legítima. É isso. Venha pensar comigo, continue aqui com a gente no canal, venha pensar conosco e discutir, refletir e nos instigar a pensar um pouco mais sobre o direito das famílias e das sucessões.